Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, do versículo 1 em diante. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Belsazar, a Ananias, o de Sadraca, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? O texto que eu quero, um versículo que eu gostaria que você guardasse no teu coração, é o verso 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. O tema dessa mensagem é: suas ações demonstra onde você quer chegar. Pelo versículo que retrata a vida de Daniel, que fala sobre Daniel, nesse versículo 8 já mostra onde Daniel vai chegar e aonde ele quer chegar. A gente hoje já conhece a história de Daniel, o que ele fez, os seus amigos, o que viveram. Mas existem posicionamentos na minha vida e na sua vida que definem nosso destino, que definem onde eu quero chegar. A gente aprende com alguns aí, mestres nessa área, né, que a nossa roupa, o nosso andar, ela nos define. Né? É diferente eu chegar no ambiente, eu estar todo bem arrumado, todo bem alinhado, e chegar de um chinelo, um short, uma camiseta, não desfazendo, não é questão disso. Mas as pessoas vão olhar com diferença. As pessoas vão olhar com diferença. As pessoas, talvez, não seja a palavra correta olhar com diferença, mas as pessoas vão olhar para quem está bem arrumado, porque sabe que aquela pessoa onde quer chegar, quem é aquela pessoa, e vão olhar para outra pessoa que está de outra forma, quem é aquela pessoa, talvez a condição daquela pessoa. E da mesma forma, né, não é diferente a nossa vida espiritual. O posicionamento que eu e você a gente toma hoje vai definir onde eu quero chegar amanhã. Você, a partir do momento que você decidiu estar na casa do Senhor nessa noite, você abriu mão, talvez de compromissos que você tinha, talvez de aniversário que você tinha aqui hoje, talvez o seu cansaço, talvez você teve um dia de trabalho cansativo, enfim, tantas situações que poderiam impedir de você estar na casa do Senhor nesta noite, mas você decidiu estar na casa do Senhor nesta noite, porque você sabe e eu sei que aqui é o melhor lugar para nós estarmos. Amém? Então essas atitudes definem como eu vou viver a minha semana. Essas atitudes definem como vai ser a minha vida. As nossas atitudes definem se eu quero ir para o céu ou se eu quero ir para o inferno. A realidade é essa. Por mais dura que seja, não adianta a gente fantasiar, mas as nossas posições, as posições que nós assumimos hoje, se eu vou pecar ou se eu não vou pecar, isso define se eu quero ir para o céu ou quero ir para o inferno. E eu quero falar para você que o inferno não foi feito para nós, mas foi feito para o diabo e seus anjos.
Amém? O que foi feito para nós foi o céu de glória, de poder, da presença do Senhor. É esse o lugar que Deus tem preparado para nós, em nome de Jesus. Amém? Só 2 acreditou. Amém? A gente pode perceber, né, no início do capítulo de Daniel, falando como Daniel e seus amigos foram trazidos ali para a Babilônia, num tempo de cativeiro, por causa de erros cometidos por Israel, e essa promessa já estava sendo anunciada, né? Essa palavra, esse cativeiro, na verdade, estava sendo anunciado já há alguns anos por alguns profetas, e Daniel vive esse momento. Daniel, ele está vivendo esse momento. Alguns historiadores dizem que ele tem por volta de 15 a 16 anos, né? Eu não vou afirmar isso, mas baseado nesses historiadores, a gente pode perceber a idade deles, a maturidade, né? Como eles foram criados, e diante daquela situação, longe do pai, né? Longe da família, longe da sua nação, que era uma coisa assim que mexia muito com eles. Talvez para nós hoje a gente não faz ideia do que era importante, do quão era importante para o judeu, né? Para o povo hebreu viver na sua terra. Talvez hoje a gente não faz ideia do que era isso. Além de estar longe da sua família, estava longe da sua terra. Longe, para eles era como se estivesse longe do seu Deus. Longe do lugar de adoração. E naquela condição, uma condição que Israel se encontrava, uma condição de vergonha, porque ela foi subjugada por uma nação pagã, por causa de erros que eles cometeram, como eu já disse. E por mais que talvez eles pensassem que Deus tinha perdido o controle, por eles estarem subjugados por uma nação pagã, Deus, ele continuava tendo o controle de todas as coisas, e assim o Deus que nós servimos, ele continua tendo o controle de todas as coisas. Por mais que eu e você talvez passe pela nossa cabeça que Deus perdeu o controle. Em situações que a gente vê, fala assim, meu Deus, só Deus. E a gente pensa, poxa, aonde que Deus está nesse negócio? Ou será que Deus está nesse negócio? E muitas pessoas acabam até se afastando dos caminhos do Senhor, acabam até desistindo dos projetos que Deus ministrou no coração dele ou dela, porque acham que Deus perdeu o controle, porque acham que deveriam ser do jeito que eles queriam, do jeito que eles projetaram, mas Deus, ele continua tendo o controle de todas as coisas, ele continua soberano, continua reinando, por mais que eu e você ache ao contrário, por mais que talvez o mundo ache o contrário. Deus, ele continua soberano e reinando no Brasil e no mundo, amém? A proposta do rei era que os mais inteligentes, os mais belos jovens de Israel fossem servi-lo. E a primeira coisa que ele faz é trocar o nome desses jovens, né, de Daniel, que era reconhecido, né, que tinha o significado de Deus é o meu juiz, foi mudado para Belsazar, que Bel te proteja. Era um Deus, né, era a principal divindade babilônica. De Ananias, que significava misericórdia ou graça de Deus, foi mudado para a ordem de Acu, é um Deus da lua. E Misael, que significava quem é como Deus, foi mudado para quem é como Acu. E Azarias, a quem Jeová ajuda ou ajudará, foi mudado para servo de Nebo. A gente pode perceber que o propósito do rei, de pegar esses jovens conhecedores da sua cultura, instruírem eles na cultura babilônica, para servirem eles com qualidade, não era somente uma mudança de nome. Assim como era importante para eles viverem na sua terra, no seu lugar de adoração, o nome também tinha um grande significado. Como eu disse aqui, Daniel, o significado de Daniel
E foram mudados, foram nomes que foram mudados propositalmente, adorando aos deuses da Babilônia. Além deles estarem longe da sua terra, longe da sua família, agora têm seus nomes mudados. E são colocados para serem instruídos na cultura babilônica para servirem um rei. E são oferecidos para eles iguarias do rei. Mas Daniel, no capítulo 8, ele decide não se contaminar com aquelas iguarias. A questão não está nas iguarias do rei. Não tinha nada de veneno, não tinha nada de problema na iguaria em si, na comida em si. Mas como elas eram feitas. E segundo os ensinamentos que Daniel e seus amigos tinham, todo hebreu tinha, todo judeu tinha, é que eles não fossem, havia uma forma diferente de preparar os alimentos. Os cerimoniais, alguns animais não poderiam comer, eu não quero entrar nesse detalhe agora, isso é mais assunto para a escola dominical, 9 horas da manhã, todo domingo, aproveitando, se você não participa, amém? Sou garoto propaganda não, mas faz parte disso daí, tá? Isso é muito importante, participar da escola dominical. Então, os seus nomes são mudados propositalmente em adoração aos seus deuses babilônicos, e isso eu vejo Daniel, ele sendo chamado com seus amigos para terem sua mente lavada, uma lavagem cerebral, seus costumes, seus conceitos, os seus objetivos, os seus ideais de vida, a sua adoração, a sua vida num todo, que era voltada para Deus, agora eles eram obrigados, convidados, a mudarem suas vidas, a mudarem seus costumes, mas o próprio texto ele diz que Daniel decidiu não se contaminar. E Daniel, pela história de Daniel, a gente pode perceber que Daniel ele não se importava o que ia acontecer com ele. Porque a partir do momento que ele decidiu não se contaminar, independente do que ia acontecer com ele, eu decidi não me contaminar. Ele tomou uma posição de não se contaminar e ele não estava se preocupando com o que iria acontecer, se iam gostar, se não iam gostar. E a gente vê hoje em dia muitas pessoas assim, decidindo se contaminar, diante de situações que fogem ao controle dele ou dela, pessoas que acabam se afastando dos caminhos do Senhor. Eu digo talvez nem pessoas que são cristãs, mas talvez uma pessoa que esteja caminhando, começando a caminhar, ou pensando em estar se simpatizando com o Evangelho, ou pensando em voltar para os caminhos do Senhor, mas diante de algumas situações acabam se deixando levar por algumas circunstâncias, algumas vozes que gritam diante dele, e acabam deixando de lado aquilo que Deus tem colocado no coração, abrindo mão daquilo que Deus quer proporcionar para que eles vivam. A gente vê a história de Daniel e seus amigos, como eles viveram os milagres, o livramento que Deus fez por causa da posição deles, por causa da perseverança, por causa da determinação deles. E são esses posicionamentos que mostraram onde Daniel chegou, onde seus amigos chegaram, porque eles se posicionaram, eles decidiram não se contaminar. Eles não se deixaram levar por aquelas circunstâncias. Talvez eles, diante daquelas iguarias ali, falam assim, poxa, não tem nada a ver, eu tenho que viver. Eu estou aqui, eu tenho que viver, eu não posso ficar desobedecendo às ordens do rei. Não tem nada a ver, prefeito Marcelo. Vou comer as iguarias do rei, não tem nada a ver, minha mãe, minha família não está vendo. Eu estou longe da minha terra, Deus já permitiu passar essa vergonha. Para que eu vou continuar servindo esse Deus que me abandonou aqui? Eles tinham tudo, irmãos. Eles tinham tudo para abandonar a sua fé. Eles tinham tudo para abandonar o seu Deus. Eles tinham tudo para amaldiçoar o seu Deus. Eles tinham tudo, irmão, para viver avesso à vontade do Senhor. Eles estavam longe da sua família, estavam longe de tudo. Alguns acham que estavam até longe de Deus e Deus não estava vendo eles.
mas eles foram instruídos na palavra do Senhor. E eles sabiam que mesmo ali eles precisavam ser fiéis ao Senhor, que eles precisavam ser determinados em perseverar ao Senhor. E por isso eles viveram aquilo que viveram. A gente percebe, a gente vive hoje numa sociedade que tenta transformar o certo para o errado para o certo. E a gente aprende na história de Daniel e seus amigos que eles não se deixaram levar por essas coisas. A palavra não tem nada a ver, isso não existia no dicionário deles. E eu falo isso porque eu já vivi um momento desse, de não tem nada a ver, na minha juventude não tem nada a ver. Quando eu vi tinha tudo a ver, eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Estava afastado dos caminhos do Senhor, por causa dos não tem nada a ver, por causa de coisas pequenas que deixava passar, por causa de falta de vigilância, eu acabei caindo numa vida de pecado e pela misericórdia do Senhor, o Senhor me resgatou. E talvez seja a sua situação hoje, talvez você tenha vivido e tenha deixado algumas coisas, alguns costumes seus. Eu não estou falando aqui sobre usos e costumes, mas existem costumes que a gente precisa guardar, existem coisas no nosso coração, principalmente da parte do Senhor, que precisamos guardar. E a gente tem visto algumas pessoas, por conta de curiosidade, inimigo, eu me lembro da situação do inimigo, da serpente, seduzindo Eva, trazendo curiosidade para ela, e ela se deixa seduzir pelas palavras da serpente, acaba comendo aquela fruta, ainda oferece para Adão, e a gente sabe onde foi parar tudo isso. Aguçou a curiosidade de Eva. Claro que você não vai morrer, você vai ser igual a Deus, Deus não quer que você seja igual a Ele. São curiosidades que a nossa juventude, curiosidades que muitos homens e mulheres têm se deixado levar. Não tenho curiosidade nenhuma com as coisas do Senhor, mas tem curiosidades com as coisas do mundo. Qual o gostinho da cerveja? Qual o gostinho de um álcool? Qual o gosto de ir numa balada, de virar à noite numa balada? Qual será a sensação de usar droga? Qual será a sensação de viver uma vida de perdição, contrário a tudo aquilo que Deus tem para nós? Muitas jovens, muitos homens e mulheres têm perdido famílias, têm destruído casamentos, relacionamentos por causa dessas curiosidades. Não se deixe levar por curiosidades que não sejam curiosidades a ver com Deus. Se for coisas relativas ao Senhor, busque mesmo, procura saber. Se quer saber como é viver um milagre, pergunta para o presbítero Marcelo, como é que é a sensação. Se quer conhecer o mundo espiritual, pergunta para a irmã Vera, presbítero Márcio, como é que é o mundo espiritual, como é que eu aprendo isso, como é que eu recebo de Deus o dom para ver isso. As curiosidades com as coisas de Deus nós devemos ter, nós devemos cultivar, mas as curiosidades com as coisas do mundo, não repreende. Se passar pela sua mente ou pela minha mente, nós precisamos repreender, em nome do Senhor Jesus, já cortar o mal pela raiz, amém? Hoje é dia que o Senhor quer renovar as nossas forças, nos fortalecer. Na semana passada a gente teve aqui uma mensagem poderosa da parte do Senhor, nos chamando a atenção, Deus fazendo milagres em nosso meio. Mas e na segunda-feira, como foi sua vida? Como foi sua vida na segunda-feira? Como você saiu daqui, talvez extasiado pela mensagem, pela presença do Senhor, e talvez tenha acontecido isso todos os domingos, todos os cultos. Você tem vivido 2 horas aqui, incríveis aqui na presença do Senhor, tem ouvido Deus falar com você, mas você sai daqui, chega em casa, vai dormir, e no outro dia você está vazio de novo. Como foi essa semana? Você colocou em prática aquilo que você ouviu no domingo?
Você tem colocado em prática aquilo que você ouviu no domingo retrasado? Temos colocado em prática a palavra do Senhor que tem sido ministrada nesse lugar? Qual a sua posição diante das mensagens que você tem ouvido nesse lugar? Qual tem sido a sua posição, a sua atitude diante do pecado? Qual tem sido a sua atitude diante de coisas que aparecem para você? Como tem sido a sua administração diante das redes sociais? Isso tudo define aonde eu quero e aonde você quer chegar. Que proveito temos tido com algumas coisas que temos feito? O que tem trazido, o que tem acrescentado na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus? Isso que a gente tem feito. Muitas das vezes a gente ouve a mensagem do Senhor nesse lugar e em outro lugar. Deus fala com a gente. Muitas das vezes a gente tem a oportunidade de falar para alguém e a gente se cala. E Adão sabe muito bem disso. Quando ele se calou, a serpente falou mais alto. Ele poderia muito bem ter recusado aquela situação, ter se posicionado: não quero, quem mandou você comer isso? Mas ele se deixou levar. Ao invés dele se posicionar como deveria se posicionar, obedecendo a ordem do Senhor para eles. Mas se tinha alguém que tinha um nível de responsabilidade, a maior responsabilidade era dele. Quando a gente se cala, irmão, quando o certo se cala, o errado se levanta, o errado grita. Quando a igreja se cala, o inferno se levanta. E muitos na igreja do Senhor têm se calado diante de situações, têm deixado passar, deixa isso ir para lá, você não vai adiantar mesmo, tem se calado diante mesmo da política, diante mesmo de situações no trabalho, diante de situações na família, tem se calado e o inimigo tem se levantado com cada vez mais força, porque talvez eu ou você tenha se calado, não tem falado aquilo que a gente sabe que precisa ser falado, e que o Senhor nessa noite nos dê a coragem que a gente precisa para falar, por mais que não gostem, por mais que façam cara feia, mas que o Senhor nos levante e nos dê a coragem que a gente precisa para fazer isso. Amém? 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 Aleluia, que o Senhor nos abençoe. Que a gente não pode ficar de braços cruzados diante de algumas coisas que a gente tem ouvido e visto. A gente não pode ficar sentado, chegar no culto e ser da mesma maneira e se conformar com isso. Eu preciso chorar diante do Senhor se eu não sentir a presença dEle aqui. Eu preciso me rasgar, eu preciso perguntar para Deus o que está acontecendo com o meu coração. Por que eu não senti a Tua presença hoje? E muitas das vezes, ao invés da gente fazer essa oração, a gente põe a culpa no louvor, a gente põe a culpa no pregador, a gente põe a culpa no irmão, a gente põe a culpa na criancinha, a gente põe a culpa no calor, a gente põe a culpa que o ventilador está desligado, a gente põe a culpa que o ventilador estava ligado, o ar-condicionado estava muito frio, o ar-condicionado não estava funcionando direito. Irmão, tem uma lista de desculpas aqui que a gente pode colocar diante do Senhor. Mas graças a Deus que é com Ele. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe quando é desculpa e quando não é. Que a gente não fique de braços cruzados diante de situações. Daniel e seus amigos, eles, além de decidirem não se contaminar, eles conversaram com o chefe. Poxa, vamos fazer uma experiência, com toda a educação, com toda a graça de Deus. Eles oraram antes, obviamente, buscaram a direção do Senhor. E Deus conhecia o coração deles, a determinação do coração deles, nem o Senhor deu graça para eles ali, o chefe aceitou aquela proposta deles, de fazer uma experiência de 10 dias, comendo somente legumes, né? não se alimentar das iguarias do rei. No final de tudo isso, o texto vai falar que eles estavam mais robustos e mais bonitos do que aqueles que se alimentavam das iguarias do rei. Irmãos, eles não só tinham a intenção de não se contaminar,
Gostaria tanto de não contaminar. Não, Marcelo? Gostaria tanto de não me contaminar, mas eu não aguento. Eu não aguento o pecado. Eu tenho que me entregar aos prazeres da carne. Eu tenho que ver isso. Eu tenho que fazer aquilo. Eles não só tiveram a intenção, mas tiveram a determinação de não se contaminar, de não se entregar e correr atrás daquilo, não colocar aquilo como desculpa. Por mais que talvez não fosse tão simples assim chegar diante do chefe deles ali, daqueles que estavam responsáveis por ele, pela alimentação dele, que receberam uma ordem do rei, e o próprio chefe dele falou assim: rapaz, eu estou colocando a minha cabeça em risco por essa situação que eu estou fazendo com vocês. Mas por causa da determinação deles, de colocar aquilo diante do Senhor, Deus deu graça para eles, e eles foram achados graça diante daquele homem, e aquele homem aceitou a proposta deles, e aconteceu tudo o que aconteceu, aqueles 10 dias, eles permaneceram firmes e puderam fazer a diferença diante daquela situação. E com certeza, aquele chefe deles ficaram surpreendidos por ver aquilo ali acontecer. Não tinha lógica humana aquilo acontecer. E por causa dessa determinação de Daniel e de seus amigos, Deus deu a ele toda a inteligência que eles precisavam, toda a sabedoria que eles precisavam, tanto que eles foram destaque em todo o reino. O rei exaltou eles ali, e justamente por causa dessa exaltação, por eles terem sido bem-sucedidos ali no reino, se destacarem ali no reino, eles foram levados ali, olharam para ele com olhares diferentes, com inveja, e foram Daniel jogado na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego jogado na fornalha de fogo ardente. E a gente vai perceber que esses 3 amigos, quando foram jogados na fornalha, diante daquela estátua que não quiseram se render, eu fico imaginando aquela multidão toda ajoelhada diante daquela estátua, e só os 3 ali em pé, e levar os fofoqueiros do rei, entregar eles para o rei, os enviados do inferno, entregar eles para o rei chama eles, e o rei tinha uma certa consideração por eles, tanto que deu oportunidade para eles se retratarem, colocaram eles, falaram assim: eu vou levar vocês de novo lá diante da estátua, vai tocar a trombeta, vai tocar música lá, e vocês vão adorar a estátua. E eles falaram assim: quanto a isso, ó rei, nós não precisamos te responder, nós não vamos adorar essa estátua. Irmãos, diante de uma situação dessa, o que eu e você faria? Hoje, olhando para dentro de nós, qual seria a nossa reação? Sou o primeiro a adorar essa estátua. Ou você iria resistir? As suas palavras seriam as palavras de Sadraque, Mesaque e Abednego, de não se render à estátua, não se render à adoração de outros deuses. E a gente sabe, por causa dessa determinação, eles foram jogados na fornalha de fogo ardente, e eles não estavam preocupados se Deus... Eles sabiam que Deus... O que estava no coração deles, o que era importante para eles, era que eles fossem fiéis ao Senhor, permanecessem fiéis ao Senhor, e se Deus quisesse livrar eles, livraria, se Deus também não quisesse, não livraria. Eles não estavam fazendo aquilo por uma troca. Eu vou fazer porque Deus vai fazer para mim. Não, eles estavam fazendo porque aquilo era o certo, não era uma fé comercial, uma fé, aquela fé, sabe, que você faz um jejum, não que seja errado, de certa forma não, uma fé comercial que você faz algo em troca, eu quero muito isso de Deus, e você faz um jejum, você consagra a tua vida, você sobe um monte, você faz um monte de coisa. Mas quando é para uma questão espiritual, uma questão de fortalecimento espiritual, uma coisa que realmente agrega valor para a tua vida espiritual, talvez muitas pessoas não mexem um dedinho de esforço
para que Deus olhe para ele de uma maneira especial e Deus conceda a ele aquilo que ele precisa. E se porventura você se encontra nessa condição, nessa noite, que Deus possa transformar o teu coração e a tua mente, em nome de Jesus. Amém? E aqueles jovens, eles receberam o livramento do Senhor. E quando eu estava pesquisando, para entender mais ou menos como é que era essa fornalha, né, alguns comentaristas diziam que essa fornalha era usada para derreter o minério, para derreter algumas coisas lá dentro. E a gente, né, para quem já trabalha dentro da usina, tem uma noção mais ou menos como é que funcionava isso, né? A alta temperatura que era ali, e assim, por causa dessa indignação do rei, o rei mandou acender, ficar mais forte ainda o fogo, e quando os 3 foram jogados ali, o rei ficou assistindo aquela situação, porque tinha uma espécie de uma janelinha ali, que poderiam ver o que estava acontecendo ali dentro. E por um tempo ele viu que os 3 estavam ali vivos, ali andando, rodeando, ali andando. E ainda tinha mais um com eles. Só não tinha jogado 3, agora são 4. E chamam eles para fora, e podem perceber neles ali que a única coisa que queimou foi a corda que amordaçava ali as suas mãos. E o que me chama a atenção, que não tinha um cheiro de fumaça na roupa deles. Ontem a gente estava participando do encontro dos homens lá, a gente estava ajudando o pastor Fábio lá, e estava eu, o Wagner, ajudando ele lá. Eu cheguei em casa com fedor de fumaça, aí fiquei lembrando daquela situação, rapaz, os caras ficou dentro do fogo, não fedeu fumaça, eu não fiquei no fogo, fiquei do lado, fiquei fedendo mais que tudo. São detalhes que a gente percebe a mão de Deus, o livramento de Deus. E essas pessoas viveram isso, irmãos, porque eles tiveram determinação, eles foram fiéis, decidiram ser fiéis ao Senhor. Eu sei que não é tão fácil assim, eu sei que talvez você esteja passando uma situação que você até quer, poxa, eu queria tanto ser fiel, igual esse irmão lá nessa frente está falando, mas eu não consigo, Senhor. Eu queria tanto voltar à presença do Senhor, eu queria tanto me firmar nos caminhos do Senhor, mas eu não consigo, Senhor. Essa é a noite que Deus tem para você se firmar nos caminhos do Senhor. Deus tem renovo para a sua vida. Semana passada Deus teve milagre, essa semana, esse domingo, Deus tem renovo para a sua vida. Deus tem fortalecimento, Deus quer fortalecer os seus passos, Deus quer pegar você pelo colo se for preciso, e caminhar contigo até você ter força de caminhar sozinho. Mas a gente precisa abrir a nossa boca, clamar ao Senhor, entregar a nossa vida, rasgar o nosso coração diante do Senhor, pedir a Deus, faz alguma coisa em meu favor, que eu já não aguento mais. Pastor Fábio, às vezes, quando fala de entrar em crise, né, pastor Fábio? A gente precisa entrar em crise. A gente precisa entrar em crise às vezes. E muitas das vezes a gente não conquista algo porque a gente ainda não chorou, porque a gente não se derramou diante do Senhor. Você já percebeu que situações que a gente coloca diante do Senhor, a gente ora, mas quando a gente se derrama diante do Senhor, quando a gente começa a chorar diante do Senhor naquela situação, a bênção chega bem mais rápido. Todo o tempo que você orou, parece que resume naquele tempo que você orou, naquela oração sua. Talvez você não abriu nem sua boca, mas só de chorar, de rasgar teu coração diante do Senhor e fazer uma oração sincera, Ele libera aquilo que a gente precisa. Que o Senhor venha liberar respostas sobre a nossa vida, liberar a vitória sobre a nossa vida, nessa noite, em nome de Jesus. Sansão, tem alguns personagens na Bíblia que me chamam a atenção. Sansão, apesar de era uma outra pessoa que tinha tudo para dar certo, por um tempo na sua vida decidiu viver, foi curioso com algumas coisas, decidiu viver a vida do seu jeito, mas no final ele se arrependeu e Deus
pôde proporcionar através da vida dele, através da morte dele, grande livramento para o povo ali, dos seus inimigos. Através da vida dele, através da morte dele, o povo de Deus ele teve um grande livramento. E ele pôde, nem se arrependeu, ele pôde mudar ali a sua situação, se arrependeu ali, teve sua vida mudada, em nome de Jesus. Aquilo que ele tinha decidido no seu coração, Deus deu uma chance para ele, para mudar, e ele decidiu aceitar essa chance, e talvez não querer ser um sensacionalista, um causador de medo na sua vida, mas talvez essa seja a última mensagem. Talvez essa seja a última mensagem. Talvez essa seja a última chance que Deus dá para algumas pessoas. Tem situações que Deus permite a gente passar, Deus vai dando corda, Deus vai dando corda. Mas tem um dia que o Senhor Ele chama para perto, isso agora é contigo, é eu e você só. Eu vou te tratar e eu vou te pegar de jeito. Irmãos, eu falo para você, não queira viver esse dia. Por mais que seja bom ser tratado por Deus, é aquele negócio, ou vem por amor ou vem pela dor. Irmão, que você vá por amor, que você aceite, que você se posicione diante do Senhor por amor, não por um medo, não por uma situação, mas que você se posicione diante do Senhor por amor, por aquilo que Ele tem feito na sua vida, pelo que Ele é, não pela dor. Amém? Então, assim, essa noite é noite de você se posicionar, é noite de você decidir não se contaminar. Se você tem vivido uma vida, talvez, fora do propósito de Deus para a sua vida, fora daquilo que Deus colocou no teu coração, que essa noite seja a noite de mudança para você, que seja uma noite de transformação, porque é isso que Deus tem. Deus, Ele quer que nós vivamos como Daniel e seus amigos, uma vida de determinação, uma vida de posicionamento diante do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. E em Daniel, no capítulo 6, vai falar sobre Daniel na cova dos leões. Armaram contra Daniel lá, e Daniel foi jogado na cova dos leões. E eu acho muito lindo essa passagem que o rei chega para chamar ele. Isso me chama muita atenção, mexe muito comigo. No Daniel, capítulo 6, no versículo 20, diz assim, depois de uma noite em claro do rei, o rei muito angustiado, porque Daniel era muito querido dele. No versículo 20 diz assim: ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram jogados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel
do poder dos leões. Da mesma forma que Deus teve o teu nome glorificado através da vida de Daniel, Deus, Ele quer que o nome dele seja glorificado na minha e na sua vida. Talvez nós não temos visto milagres acontecer como antigamente. A gente senta com alguns irmãos já de idade, a gente ouve algumas histórias de milagres que aconteceram aqui nessa igreja ou em outros lugares, de coisas que eles viram e ouviram, e talvez a gente fica imaginando como seria. Por que a gente não vê mais isso, não ouve mais essas coisas? Grande parte dessa situação é culpa minha e sua, porque a gente não tem se posicionado como Deus quer que a gente se posicione. A gente tem preferido viver a nossa vida. Eu estou falando que isso é pecado. Talvez você se contenta em estar na igreja no domingo à noite, na quinta-feira, você participa dos trabalhos da igreja, de repente você está até envolvido no ministério, mas a questão não é essa. Se você quer viver algo a mais com Deus, o sobrenatural de Deus, você quer viver assim como Daniel viveu, como seus amigos viveram, existe um posicionamento além desse posicionamento que nós temos tido. Se eu quero ganhar mais dinheiro, eu vou trabalhar mais. Se eu quero um corpo sarado, eu preciso ir para a academia, eu preciso fazer uma dieta. Não tem como você arrumar um corpo sarado e ficar enchendo barriga de pão, mocotó, todo dia comendo essas coisas. Não tem como, irmão. Existe um esforço, é tão natural a gente entender isso, é tão lógico, humanamente falando, a gente entender isso. Por que na nossa vida espiritual a gente não aplica isso? Por que não há mais busca da nossa parte? Por que a gente se contenta com alguns bancos vazios? Por que a gente se contenta com as nossas células ali, com os irmãos ali, a gente reunido com os irmãos ali na semana, não ter salvação? Não que não seja bênção o tempo no meio da semana, reunir com os irmãos é bênção, a comunhão é bênção. Mas a alegria da célula, a alegria da igreja é ter salvação. Além dessa comunhão que nós temos aqui, precisa gerar salvação. A gente não pode se cruzar os braços diante daquilo que a gente tem visto. A gente não pode se calar diante do que o inferno tem gritado para a sociedade, tem mudado a sociedade. O mundo jaz no maligno. Tudo bem, irmão, mas eu sou crente, servo em Cristo Jesus, eu preciso fazer a diferença, nem que seja eu sozinho. Você precisa fazer a diferença onde você está, nem que seja sozinho. Daniel colocou firmemente no coração, decidiu firmemente no coração dele não se contaminar. E ele pôde viver as maravilhas todas que eles viveram. E como eu disse, a gente talvez não tenha vivido maravilhas, não tem visto o sobrenatural do Senhor, porque a gente não tem se posicionado além daquilo que a gente tem se posicionado. Deus quer que a gente seja cheio 100%, e a gente se contenta em estar cheio 20%. Eu preciso me encher mais, irmãos. Eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso ler mais a palavra. Eu preciso administrar meu tempo melhor. Se eu quero viver algo com Deus de maneira que eu nunca vivi, ou eu queira viver aquilo que eu já vivi e não vivo mais, eu preciso buscar mais. Não tem como ser de outra maneira. Quero convidar o Ministério de Louvor, mas estou encerrando. Não se renda aos prazeres da carne. Se renda ao que Deus tem para você nessa noite. O nosso posicionamento vai dizer a história que eu quero com Deus, a história que você quer ter com Deus. Tem pessoas que são próximas a mim, eu fico vendo a unção, a graça de Deus sobre a vida deles. Eu falo assim, rapaz, o que esse cara fez para ter isso? O que ela fez para ter isso? Que abriram mão, se posicionaram um dia para viver o que estão vivendo hoje.
Tem pessoas, só de cumprimentar, você sente a graça de Deus. São pessoas que posicionaram, tem história com Deus, tem uma história com Deus. Eu preciso ter uma história com Deus. Você precisa ter uma história com Deus. Não se contente, não se conforme em estar na casa do Senhor somente aos domingos, sentir a presença de Deus e ir embora, e viver uma vida de segunda a sábado vazia, não assumindo um compromisso que você precisa assumir. Aqui nessa noite, em nome de Jesus, o inimigo, ele não se preocupa mais em tirar o crente da igreja, mas ele quer contaminar ele dentro da igreja. Está dando glória a Deus com pensamento impuro, está servindo, mas com pensamento em outros lugares, com coração em outro lugar. Se renda a Ele, se renda ao Senhor, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, a Deus, por essa noite. Deus, eu me rendo ao Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor. Nós queremos, ó Pai, nos render cada vez mais ao Senhor. Nós não queremos, ó Deus, nos render ao que o mundo tem dito que é certo, ao que o mundo tem dito que é prazeroso, que é melhor. Nós não queremos nos render às curiosidades, ó Deus, que não são relativas ao Teu reino, mas queremos nos render, ó Deus, à sabedoria que o Senhor tem para nós, a graça, o conhecimento, a unção, o poder. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tenha se manifestar em nossas vidas, ó Deus. Deus, nós queremos se render às Tuas promessas sobre nós, ó Deus. Deus, nos ajuda, Deus Santo, nos dê a coragem que precisamos, ó Deus, para viver, Senhor, as Tuas maravilhas. Deus, sabemos que as maravilhas do Senhor condicionadas a nosso posicionamento hoje, ó Deus. Nós colhemos, ó Deus, o que plantamos, isso é fato. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos colher coisas boas, sobrenaturais, graça, unção, salvação, cura, libertação, Deus, transformação, vidas sendo transformadas através da nossa vida, por causa do nosso posicionamento, por causa da história que nós temos com o Senhor, meu Deus. Deus, em nome de Jesus, que vidas também, não só aqui, mas aqueles que nos assistem, sejam tocados pelo Teu Espírito, ó Deus, e se posicionem nessa noite, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, que haja um posicionamento, que a gente não se conforme a viver a vida que temos levado, ó Deus Santo, mas viver a Tua vida que o Senhor tem para nós, uma vida de abundância, Deus, uma vida de glória, de unção, de poder, de graça. Deus, nos ajuda, nos guarda, nos abençoa, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, ó Deus, que o Senhor fala aos nossos corações. Te agradecemos por essa noite. Toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor. Só o Senhor é digno. Deus, o povo é Teu, eu sou Teu. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos. A igreja é Tua. Deus, em nome de Jesus, fortalece os passos dos Teus servos, ó Deus, incluído o meu que está aqui na frente. Deus, renova as nossas forças, nos enche até transbordar. Nós não queremos viver a 1/4, 3/4, ó Deus, mas queremos viver a 100%, viver cheios do Teu Espírito, ó Deus. Nós precisamos disso, ó Deus. Deus, nos ajuda, nos guarda, nos abençoa, Deus, nos dá força. Deus, amanhã é mais um dia, Deus. Pai, no nome de Jesus, que seja um dia de vitória, que esse mês de setembro seja um mês de vitória. Deus, em nome de Jesus, que vidas venham se render a Seus pés através de nós, que as pessoas venham se render através da nossa vida, sem mesmo a gente precisar de abrir a nossa boca, Deus. Deus, em nome de Jesus, tamanha unção e a graça sobre nós. Deus, nos ajuda, nos guarda, nos abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.